Olá pessoal, sou o professor Eric e estou aqui para dar continuidade ao nosso curso de Química. Nossa segunda aula, nós iremos trabalhar sobre as partículas subatômicas, prótons, nêutrons e elétrons. Nós terminamos a nossa última aula com o modelo de Rutherford, exatamente falando sobre essas partículas, né? Prótons e nêutrons ficam no núcleo, elétrons ficam circulando ao redor. Eu cheguei a comentar com vocês que o modelo de Rutherford ele foi atualizado, existem modelos mais recentes, mais modernos, mas o conceito de você ter prótons e nêutrons no núcleo e elétrons circulando no espaço vazio ao redor, na eletrosfera, ele é válido até hoje. Então, o que nós vamos estudar agora, que é uma maneira de representar e quantificar da quantidade dessas partículas, é válida para qualquer situação da química. Vamos lá. Primeiro eu quero discutir um pouquinho com vocês sobre essas partículas. Eu montei uma tabela aqui com as três. Do lado, na primeira coluna aqui, eu passei para vocês a massa de cada partícula em quilogramas. Notem que você tem um valor de massa extremamente pequena, afinal nós estamos falando de uma partícula subatômica, de uma partícula menor do que o átomo. Então, o próton aí tem a massa de 1,67 vezes 10 a menos 27 quilos. Tá? É um número absurdamente pequeno. Não há uma balança no mundo que seja capaz de detectar esse valor, né? Pelo menos não uma balança tradicional. Existem outros métodos aí. Só que, olhando essas massas, o que eu quero que vocês observem? Primeiro, a massa do próton e do nêutron, elas estão iguais, tá? Elas são semelhantes, elas são praticamente a mesma. Tem uma pequena diferença, mas na terceira casa depois da vírgula, que nem aparece aqui. Tá? Então, a gente vai considerar prótons e nêutrons com a mesma massa. E o elétron, ele possui uma massa muito menor do que prótons e nêutrons. Você percebe pela ordem de grandeza, né? Enquanto prótons e nêutrons está na ordem de grandeza de 10 a menos 27, o elétron está na ordem de grandeza de 10 a menos 31. Se você fizer o cálculo aqui, o elétron ele é quase 2.000 vezes mais leve que o próton e que o nêutron. E, bem, a gente vai trabalhar bastante com a massa dessas partículas. Só que essas massas que estão sendo mostradas aí são massas ruins de se fazer conta, de se fazer cálculos. Então, a gente não vai trabalhar com a massa em quilograma, que é a unidade oficial, né? A gente vai usar uma massa relativa. Essa massa relativa, ela vai facilitar nossos cálculos, por quê? Porque eu vou atribuir o valor de 1 para a massa do próton. Então, a gente fala, o próton ele pesa uma unidade. A gente costuma até colocar um U, uma unidade. Tá? Como o nêutron ele tem praticamente a mesma massa que o próton, eu vou falar que o nêutron também tem a massa 1. Tá? Já o elétron, ele vai ter uma massa quase 2.000 vezes menor. Pessoal, uma massa 2.000 vezes menor, nessa massa relativa a gente vai considerar como zero. E um tópico importante. Quando eu digo que a massa do elétron é zero, eu não estou dizendo que o elétron não possui massa. Ele possui massa. Só que comparado, relativo ao próton e ao nêutron, a massa dele é tão pequena que a gente considera ela irrelevante. Um exemplo que eu sempre gosto de citar é como se uma menina vai se pesar numa balança e antes de se pesar ela tira o brinco, né? Não vai fazer diferença na massa detectada ali pela balança. Isso não significa que o brinco não tenha massa. O brinco tem. Só que a massa do brinco ela é irrelevante em relação à massa do corpo de uma pessoa. É mais ou menos o que acontece no caso dos elétrons comparado a prótons e nêutrons, certo? Lembre-se, elétron tem massa, mas nos cálculos a gente vai considerar zero. Aqui também eu trouxe para vocês a carga relativa, né? Qual é a carga de cada partícula medida em coulombs, que é a unidade oficial aí para se medir carga, mas novamente cai no mesmo problema da massa. É um valor muito pequeno, é um valor difícil de se fazer contas, então a gente costuma trabalhar com a carga relativa. Quais são as cargas relativas? A gente fala que o próton tem uma carga positiva de mais 1, o nêutron, de fato, a carga dele é zero, ele é uma partícula sem carga, né? Então a carga relativa dele é zero. E o elétron, se você observar, ele possui a mesma carga do próton, só que com sinal oposto. Então a carga relativa do elétron é de menos 1. Essa tabela aqui
ela vai ser importante aqui para a gente dar continuidade aos nossos estudos. Bem, como que a gente vai representar um átomo? Aqui vocês veem uma representação tradicional de um átomo. Essa representação ela traz para nós o símbolo, que vai dizer a qual elemento químico esse átomo pertence. Tá? Ela vai trazer para nós também dois números. Deixa eu mudar a cor aqui. O número de cima é o que nós chamamos de massa atômica. Utilizamos a letra A. Tá? Enquanto o número de baixo é o que nós chamamos de número atômico e representamos pela letra Z. Tá? Lembrando que esses números eles vão ter que estar do lado esquerdo do nosso átomo. Bem, alguns pontos interessantes aqui. O símbolo dos elementos químicos, eles têm que ter uma ou duas letras. Caso o elemento químico, o símbolo dele seja de uma única letra, essa letra obrigatoriamente tem que ser maiúscula. Tá? Eu já vi muitos alunos, inclusive alunos bons, que ia representar o hidrogênio e colocavam um H minúsculo. Lamento, não é hidrogênio. Tá? Se o H for minúsculo, não é hidrogênio. Ok? E caso tenha duas letras, obrigatoriamente a primeira maiúscula e a segunda minúscula. Tá? Isso é importante, por exemplo, para a gente não confundir isso aqui. Ó. O que é essa situação que eu estou mostrando aqui para vocês? Isso aqui, pessoal, são dois átomos. Eu tenho duas letras maiúsculas. Você tem um átomo de carbono mais um átomo de oxigênio. Isso aqui é uma molécula, é uma combinação de dois átomos. Tá? São duas letras maiúsculas. Enquanto esse mesmo CO, só que o O sendo minúsculo, é um átomo só, é um elemento químico só. Isso aqui é o átomo, o elemento químico conhecido como cobalto. Tá? Então, se vocês não se atentarem a essa regra de maiúscula e minúscula, você fica confuso numa situação dessa. Né? Nessa situação, estamos representando duas coisas completamente diferentes. E, em relação ao símbolo, o símbolo utilizado, as letras utilizadas para representar o átomo, normalmente vem do nome daquele elemento químico em latim. E aí o que acontece? O português, ele é uma língua derivada do latim. Então, na maioria das vezes, o símbolo lembra, sim, o nome do elemento. Como vocês estão vendo, HE, que é o hélio, H, que é o hidrogênio, O, que é o oxigênio, Fe, que é o ferro. Tá? Mas quando eu digo na maioria das vezes, nem sempre. Acontece de você ter, por exemplo, o sódio, que o símbolo é Na, porque sódio em latim é natrium. Tá? Então, pode acontecer essas situações. Mas essas notações que nós utilizamos, elas são universais. Todos os países do mundo, tá? Na é sódio. No Japão, nos Estados Unidos, no Brasil, foi convencionado que esses símbolos vão ser utilizados no mundo inteiro e a base da maioria deles é o nome do elemento em latim. Vamos discutir aqueles números? Discutir o símbolo, agora está na hora de discutir aqueles números. Começando pelo número de baixo, o número atômico. Tá? Pessoal, o número atômico Z, vou até usar a mesma cor que eu coloquei aqui, ó, que é o verde, tá? Ele representa o número de prótons que um átomo possui. Tá? Então, quando você olha essa notação aqui, ó, a gente sabe que o número de baixo é o número atômico, então a gente sabe que o hélio ele possui 2 prótons. Tá? O elemento que eu trouxe aqui embaixo, o oxigênio, ele é um elemento que possui 8 prótons. Esse átomo de ferro possui 26 prótons. Um ponto interessante quando a gente fala de número atômico. Um número atômico determina o elemento. Tá? Então, foi definido todo átomo que tiver 2 prótons. Não interessa o resto, tá? Só interessa o número de prótons. Todo átomo que tiver 2 prótons vai ser chamado de átomo de hélio. Tá? Todo átomo que tiver 1 próton vai ser chamado de hidrogênio. Todo átomo que tiver 8 prótons vai ser chamado de oxigênio. Então, o que define a qual elemento químico pertence àquele átomo é o seu número atômico, é o seu número de prótons. Tá? Então, essa é a maneira de você diferenciar os elementos químicos de um átomo para o outro. Próximo tópico, o número de cima. Pessoal, o número de cima, ele representa, então, o que a gente chama de número de massa. Tá?
O que seria o número de massa? Bem, um átomo ele é formado pelas 3 partículas que eu mostrei para vocês. Se eu quero saber a massa desse átomo, eu somaria a massa das 3 partículas. Só que a gente vai lembrar, cada próton tem uma massa de 1, cada nêutron tem uma massa de 1. Cada elétron a gente considera a massa 0. Então não importa quantos elétrons eu tenha, se eu tiver 10 elétrons, cada um pesando 0, 10 vezes 0 vai ser 0. Então eu posso ignorar os elétrons. Tá? Caso eu queira então calcular a massa de um átomo, bastaria eu fazer a soma do número de prótons mais o número de nêutrons. Então quando eu olho aqui no caso do hélio, que tem massa atômica 4, que vocês estão vendo aqui, isso significa que se eu somar prótons mais nêutrons, eu tenho 4. No caso do oxigênio, que a massa, o número de massa, aliás, uma pequena correção, não confunda número de massa com massa atômica. No fim dessa aula eu vou explicar o que é massa atômica, tá? O número de massa do oxigênio é 16. O número de massa do ferro é 56. A soma de prótons e nêutrons no ferro dá 56. Esse número de massa, ele é muito útil quando a gente quer descobrir o número de nêutrons. Se a massa é a soma de prótons com nêutrons, se eu quiser saber o número de nêutrons, basta eu pegar essa massa e subtrair o número de prótons, subtrair do número atômico. Então, caso eu queira saber quantos nêutrons possui o átomo de hélio, eu vou fazer 4 menos 2, o número de massa menos o número atômico, e eu chego então que o hélio possui 2 nêutrons. Tá? E o oxigênio? Bem, eu vou fazer 16 menos 8, e eu chego à conclusão que o oxigênio possui 8 nêutrons. E o ferro? 56 menos 26, e eu chego então que o ferro possui 30 nêutrons. Ok? E um ponto interessante, os átomos, a palavra átomo, subentende-se que você está falando de uma partícula eletricamente neutra, uma partícula que não possua carga. Como lembra que as cargas de prótons e elétrons têm o mesmo valor sinais opostos? Para que a soma de todas as cargas dê 0, o número de prótons tem que ser igual ao número de elétrons. Então, num átomo neutro, se eu sei o número de prótons, eu automaticamente sei também qual é o número de elétrons. Se eu perguntasse para vocês quantos elétrons eu tenho em cada caso aqui, ó. O hélio ele tem 2 prótons. Ele é um átomo neutro, logo, ele também possui 2 elétrons. E assim por diante. O oxigênio tem 8 prótons, então ele vai ter 8 elétrons. O ferro tem 26 prótons, vai ter 26 elétrons. Tá? É possível que um átomo perca ou ganhe elétrons, fazendo com que ele adquira uma carga. Tá? Só que quando isso acontece, você não chama mais de átomo, você chama íon. Tá? Então, a partícula átomo já subentende-se que você está falando de algo neutro. Tá? Caso você tenha carga, você vai chamar então de íon, e eu vou explicar já já para vocês a respeito de íons. Vamos fazer um exercício de exemplo aqui, ó. Eu criei esse exercício que diz, considere que vocês estão vendo todas as partículas, ó, considerando todas as partículas subatômicas estão visíveis nessa imagem. Como que a gente representaria esse átomo da maneira correta? Primeiro, ó, a partícula mais fácil de identificar quem aqui é os elétrons. A gente consegue identificar porque está na eletrosfera. Quantos elétrons eu tenho no caso desse átomo? Eu tenho 3 elétrons, que são as partículas cinza. Bem, eu tenho as partículas azuis e vermelhas. Uma delas é prótons e a outra é nêutron. Quem é quem, né? Será que azul é próton ou é nêutron? Como eu estou falando de um átomo, eu sei que isso aqui é eletricamente neutro. Né? Se isso aqui é eletricamente neutro, eu vou ter que ter 3 prótons. Então, a conclusão que eu tiro é que os prótons são as vermelhas, né? Restando para as azuis serem nêutrons. E eu estou vendo 4 nêutrons. Só que o que ele pediu para a gente não foi o número de cada uma, ele pediu a representação. Tá?
Então, na verdade, a gente está falando do elemento químico que tem número atômico 3. Vou colocar até de outra cor aqui a resposta final, vou fazer de vermelho. Tá? Então, nós estamos falando de um elemento químico que tem número atômico 3 e o número de massa, que é a soma de prótons e nêutrons, 3 mais 4, número de massa 7. Tá? Faltaria o símbolo para eu fechar a representação. Para descobrir o símbolo desse elemento, eu precisaria de uma tabela periódica. Por quê? O símbolo, ele é determinado, né, o elemento químico ele é determinado pelo número atômico. E aí eu iria procurar na tabela periódica. Quem é o elemento químico de número atômico 3? Tá? Caso eu consulte a tabela periódica, eu descobriria que esse elemento é o lítio. Então, aqui nós fechamos a nossa representação desse átomo que vocês estão vendo aí. É o lítio, número atômico 3, número de massa 7. Algumas palavrinhas que costumam aparecer nas provas. Primeiro, isótopos. Eu até destaquei a letra P, porque isótopos são átomos diferentes que possuem o mesmo número de prótons. Por isso que eu destaquei a letra P, ou o mesmo número atômico. Como vocês estão vendo aí, no caso do carbono, né? Nós temos dois átomos de carbonos diferentes, tá? Mas o número atômico é 6. Por isso os dois são chamados de carbono. A diferença entre eles está no número de massa. Na prática, né, se eu fosse calcular aqui, o primeiro carbono ele tem 6 nêutrons, o segundo carbono ele tem 7 nêutrons. Tá? Mas em comum, apesar de a quantidade ser diferente, eles possuem o mesmo número de prótons. Eles são chamados então de isótopos. Um ponto interessante, principalmente quando vocês forem estudar radioatividade. Tá? Quando a gente fala de isótopos, quando eu quero me referir a um ao outro, a gente costuma, por exemplo, chamar esse primeiro aqui de carbono 12. Então, toda vez que você vê o nome de um elemento químico acompanhado de um número, esse número é o número de massa. Esse segundo aqui, por exemplo, a gente chama de carbono 13. Talvez você já tenha ouvido falar em carbono 14. É um átomo de carbono de número de massa 14. Tá? É o que acontece aqui no meu outro exemplo de isótopo. Eu tenho dois isótopos de cobre. Tá? Os dois têm número atômico 29, por isso os dois são cobre. Só que um tem massa 63, então a gente chama de cobre 63. Eu posso colocar um tracinho também. E o outro a gente chama de cobre 65. Certo? Um ponto interessante, uma discussão aqui para complementar a aula passada. A partir de agora, tá, a gente não pode falar que átomos do mesmo elemento são iguais, são idênticos, igual acontecia lá no modelo atômico de Dalton. Lá atrás, quando Dalton trouxe esse conceito de elemento químico, ele, na ideia, né, dentro daquele modelo, dois átomos de carbono sempre iam ser exatamente idênticos. Hoje a gente sabe que é possível ter átomos de carbonos diferentes. É possível ter carbono 12, 13, 14. Tá? Então, isso foi uma ideia que acabou caindo nesses modelos atômicos que nós estamos estudando agora. E um tópico interessante, existem isótopos do hidrogênio, como vocês estão vendo aí embaixo, hidrogênio 1, hidrogênio 2, hidrogênio 3, mas no caso do hidrogênio, os isótopos deles acabam recebendo nomes à parte. Tá? O hidrogênio de massa 2 é chamado de deutério e o de massa 3 é chamado de trítio. Tá? Isso é uma particularidade do hidrogênio. E tem uma outra particularidade que eu coloquei aqui para, caso apareça, vocês não se confundam, é que pode ser que esses isótopos do hidrogênio sejam representados com letras diferentes, né? Como vocês estão vendo aqui, ó. Deixa eu colocar o laser aqui. O deutério sendo representado com a letra D e o trítio sendo representado com a letra T. Tá? Você usar um símbolo diferente para representar o elemento, isso é uma particularidade do hidrogênio. Tá? Com os demais elementos, isso não acontece. Ok? Mas é importante vocês terem noção, terem visto isso alguma vez. Continuando aqui, outro termo que aparece bastante são os isótonos. Destaquei a letra N porque isótonos são átomos que possuem o mesmo número de nêutrons. Os isótonos, eles complicam um pouquinho assim, que não basta só bater o olho para identificar que é isótono. Você faz a continha para descobrir quantos nêutrons tem, né? Lembrando que a continha é o número de cima menos o de baixo, o número de massa menos o número atômico.
Então, por exemplo, esse átomo de potássio aqui tem 20 nêutrons, enquanto o átomo de cálcio aqui, ó, 40 menos 20, também possui 20 nêutrons. Então, é algo que eles possuem em comum, logo, eles são chamados de isótonos. Outro exemplo é o caso do hélio, comparado ao hidrogênio 3, ao trítio, né? O hélio possui 2 nêutrons e o trítio, que é o hidrogênio 3, também possui 2 nêutrons. Então, eu trouxe para vocês aqui 2 pares de isótonos. Isóbaros, tá? Isóbaros são os átomos que possuem o mesmo número de massa. Destaquei a letra A, porque das 3 palavrinhas é a única que tem a letra A, e a letra A é a que a gente usa para identificar a massa, tá? Os isóbaros, pessoal, batendo o olho você fala, são isóbaros, né? Porque eles têm um número de cima em comum. E só, né? Se você fosse contar, por exemplo, quantos prótons, nêutrons e elétrons, olha só, não vai ter nada em comum. Esse carbono tem 6 prótons, 14 menos 6, ele tem 8 nêutrons, e como ele é neutro, ele tem 6 elétrons. O nitrogênio, 7 prótons, 14 menos 7, 7 nêutrons e 7 elétrons. Tá? A única coisa que eles tinham em comum, de fato, era o número de massa, soma de prótons e nêutrons. Temos um exemplo aqui do lado, né, que é o caso do potássio com o cálcio, que também o que eles têm em comum é o número de massa. Ok? Então, gravem isso. Isótopos, prótons, isótonos, nêutrons, isóbaros, massa. Bem, vamos fazer um exemplo aqui, aplicando, então, essas palavrinhas que nós acabamos de estudar. Ele fala que são dadas as seguintes informações relativas aos átomos X, Y e Z. Ele começa falando que X é isóbaro de Y e isótono de Z. Uma pista que, por enquanto, ainda não me ajuda, não serve para nada. Mas vamos continuar. Ele diz para nós que Y tem número atômico 56, então eu já vou até anotar aqui, ó, o Y, o número atômico que é o de baixo é 56. E o número de massa 137. Então a gente já sabe tudo de Y. Continuando, ele diz que Y é isótopo de Z. Isótopo significa que o número de prótons de Y e Z são iguais. O número de massa de Z é 138. Então, o número de cima de Z é 138. Ele pergunta para nós qual é o número atômico de X. Bem, para descobrir o X, que aliás é o único que a gente não sabe, vamos voltar lá para a primeira pista. Agora a primeira pista é útil para a gente. Ele fala para nós que X é isóbaro de Y. Lembrando, isóbaro é o mesmo número de massa, então o número de cima é igual ao de Y. Isótono de Z. Isótono é o mesmo número de nêutrons. Então a gente vai ter que descobrir quantos nêutrons tinha Z. A gente vai fazer 138 menos 56. Chegaremos à conclusão, então, de que Z tem 82 nêutrons. Bem, X também, né? Se eles são isótonos, X também tem 82. Só que o que me falta é o número de prótons. Como que eu vou descobrir? Se eu fizer massa menos nêutrons, o que restar é próton. Então, a conta que eu vou fazer aqui, ó, 137 menos 82, tá? Vai dar 55. Então, isso que eu acabei de calcular é o número de prótons. X, ele tem 55 prótons. Lembrando que o número de prótons a gente chama de número atômico. Concluímos, então, que a resposta dessa questão, alternativa C. Vamos falar um pouquinho agora sobre íons. Eu já até tinha comentado com vocês agora há pouco, quando um átomo ele perde ou ganha elétrons, ele torna-se um íon. Tá? Porque se ele perde ou ganha elétrons, haverá um desequilíbrio de carga, ele passará a ter alguma carga elétrica, seja ela positiva ou negativa. Para entender o que acontece, ó, eu trouxe um átomo de sódio e eu pergunto para vocês, e se ele perder um elétron? Bem, pessoal, o sódio, naturalmente, olhando aqui, ele é um átomo com 11, deixa eu apagar aqui, ele é um átomo com 11 prótons, 23 menos 11, 12 nêutrons e 11 elétrons. Tá? Esse é o sódio natural.
Caso ele perca um elétron, ele vai continuar tendo 11 prótons, ele vai continuar tendo 12 nêutrons, só que agora ele passará a ter 10 elétrons, afinal ele perdeu um. E o que isso vai significar em termos de carga? Bem, antes eu tinha 11 cargas positivas e 11 negativas, totalizando zero. Lembrando que o nêutron não tem carga. Depois que ele perdeu, ele passa a ter 11 cargas positivas e 10 negativas. Ou seja, ele passa a ter uma carga positiva a mais. E como que eu vou representar isso? Eu vou colocar aqui o símbolo do meu elemento, tá? E como ele tem uma carga positiva, eu vou colocar um maisinho em cima. Eu posso colocar só o maisinho ou eu posso colocar um mais. O 1, ele é opcional, tá? Normalmente, na maioria das vezes, aparece só o maisinho, que já está implícito que é 1. E aí, nesse caso aqui, os números, né, eles também são opcionais, mas eu vou deixar aqui. Beleza? Então, é isso que acontece com o sódio, caso ele perca um elétron, ele passa a ter uma carga positiva. E o que aconteceria, então, com o oxigênio, caso ele ganhasse elétrons? Bem, o oxigênio ele tem 8 prótons, 8 nêutrons, né, 16 menos 8, e 8 elétrons. Tá? Então, ele é eletricamente neutro, tá? 8 cargas positivas e 8 cargas negativas. Caso ele ganhe 2 elétrons, ele continua tendo 8 prótons, ele continua tendo 8 nêutrons, só que agora ele tem 10 elétrons. Em termos de carga, são 8 cargas positivas e 10 cargas negativas. O saldo é de 2 cargas negativas. Então, na hora de representar o oxigênio, eu vou colocar aqui O2 menos, com 2 cargas negativas. Aí esse 2 ele é obrigatório, né? Porque se não aparecesse número nenhum, eu entenderia que é uma carga negativa. 2 cargas negativas eu tenho que colocar. Então, essa é a representação depois dele ganhar 2 elétrons. Alguns termos importantes. Quando um átomo ele perde, ele fica positivo. Afinal, ele está perdendo carga negativa. O íon positivo nós chamamos de cátion. Vou até destacar o T aqui, deixar o T parecido um mais para você lembrar que cátion é o positivo. Caso ele ganhe elétrons, ele então tem carga negativa, tá? E o negativo nós chamamos de ânion. Vou destacar o N de negativo aqui, Tá? Cátion é o íon positivo, ânion é o íon negativo. Íon serve para os dois. Se tem carga, é íon. Se é positivo, eu posso chamar de cátion. Se é negativo, posso chamar de ânion. E para finalizar esse slide aqui, falta o cálcio. Agora eu vou fazer de cabeça, tá? O que vai acontecer com o cálcio se ele perder 2 elétrons? Bem, quando você perde elétrons, você fica positivo. Caso vocês tenha perdido 2 elétrons, você vai ficar com 2 cargas positivas. Tá? O cuidado que eu peço para vocês tomarem é não fazer exercícios de íon com pressa, porque a nossa cabeça ela automaticamente associa ganhar com positivo e perder com negativo. Tá? E se você fizer isso com pressa, você se confunde, porque nesse caso o perder deixa positivo, tá? E o ganhar te deixa negativo, porque nós estamos falando de elétron. Elétron é negativo. Se eu ganho elétron, né, se eu ganho negativo, eu fico negativo. Tá? Se eu perco cargas negativas, eu fico positivo. E aqui eu coloquei esse slide só para ficar registrado o que eu já comentei com vocês, né? As palavras cátion e ânion. Lembrando que íon serve para os dois, cátion para o positivo, ânion para o negativo. E o último iso, o isoeletrônico. Tá? O isoeletrônico são átomos ou íons, tá? São partículas que possuam o mesmo número de elétrons. Como exemplo, eu trouxe aqui 2 íons e um átomo. Tá? Como que eu sei que eles são isoeletrônicos? Vamos pensar aqui. Esse oxigênio, caso ele não tivesse carga, apaga mentalmente esse 2 menos na sua cabeça, ele teria 8 elétrons. 2 negativo significa que ele ganhou 2. O negativo significa ganho de elétrons. Então, se eu tinha 8, ganhei 2, esse íon possui 10 elétrons. Aqui do lado eu tenho o neônio neutro,
tá? É um átomo, então, quando ele é neutro, o número de elétrons é igual ao de próton, que é 10. Tá? E o sódio, caso não houvesse carga, ele teria 11 elétrons. Uma carga positiva significa que ele perdeu 1. Se eu tinha 11 e perdi 1, eu tenho 10 elétrons. Então, ó, aqui nós temos 3 partículas isoeletrônicas entre si. Ou seja, partículas que possuem o mesmo número de elétrons. Certo? Um exemplo, pessoal, esse tipo de questão costuma aparecer bastante nas provas e acaba dando um pequeno nó na cabeça aí de alguns alunos, que ele fala, um íon de carga menos 3 possui 18 elétrons e 16 nêutrons. Faça uma representação desse íon. Tá? A dúvida, na hora de você representar, é saber quantos prótons, qual que é o número atômico dele. E o pessoal sempre fica em dúvida, será que é 15 ou será que é 21? Tá? Então vamos ver, um íon ele tem carga menos 3. O que significa carga menos 3? Significa que ele ganhou 3 elétrons. Tá? E aí ele fala que esse íon possui 18 elétrons. Tá? Esses 18 elétrons já está computando os 3 que ele ganhou. Então, se já está computando os 3 que ele ganhou, quanto que ele tinha antes de ganhar? Ele tinha 15 elétrons. Então, digamos que a versão neutra desse íon era 15 elétrons. Conclusão, se ele tinha 15 elétrons antes de ganhar, o número atômico dele é 15. Ele possui 15 prótons. Tá? Como que vai ser o número de massa? Como que a gente calcula o número de massa? Agora que eu sei que ele tinha 15 prótons e o exercício me diz que ele tem 16 nêutrons, para calcular a massa, né, basta eu somar um com o outro aqui, então o número de massa dele é 31. A representação, bem, o número de baixo é 15, o de cima é 31. Para saber qual elemento é, eu precisaria da tabela periódica, eu teria que procurar na tabela quem é o elemento 15. Tá? Se vocês procurarem, vocês vão descobrir que é o fósforo. E como ele é um íon de carga 3-, eu não posso esquecer de colocar aqui, ó, 3-. Tá? Então, essa é a representação que eu queria. Uma dúvida que pode surgir e que eu acho que é interessante comentar. Eu poderia representar esse íon dessa maneira aqui, ó, ao invés de 3-, colocar -3? Pode. Tá? Oficialmente, a recomendação é você colocar primeiro o número, depois a carga. Tá? Esse é o correto. Entretanto, já é tão usual, já é muito habitual, você poder também colocar a carga depois o número que não chega a ser considerado um erro. Tá? Então, se colocar 3- ou -3, tanto faz. Tá? Eu ressalto que o correto é o 3-, mas é bem entendível se você colocar o de baixo, muitas vezes não é considerado um erro. Tá bom? Um quarto exemplo aqui, ele pede para a gente assinale a alternativa que apresenta uma partícula que não é isoeletrônica em relação às demais. Então ele me deu vários íons e um átomo, e ele diz que uma dessas aqui não é isoeletrônica. Qual? Bem, vamos começar por esse enxofre aqui, ó. Ele deu só o número atômico, que é só o que eu preciso. Tá? O número atômico é 16, a carga é 2-. 2- ele ganhou 2 elétrons. Então, se eu tinha 16 e ganhei 2, o enxofre tem 18 elétrons. O íon enxofre tem 18 elétrons. O cálcio, ele tinha 20, 2 cargas positivas, significa que perdeu 2. Se você tem 20 e perdeu 2, 18 também. O silício, 14. Tá? Ele tinha 14, 4- ganhou 4. Se você tem 14 e ganha 4, 18. Ó, até agora é tudo isoeletrônico, né? O alumínio, ele tinha 13 e carga 3+, perdeu 3. Se você tem 13 e perde 3, 10 elétrons. Opa, eu acho que eu achei aqui a alternativa D, né? E o argônio sem carga, então o número de elétrons é igual ao número atômico. De fato, o único que destoou aí foi a alternativa D. E para nós finalizarmos a aula de hoje, eu comentei lá com vocês, não confunda número de massa com massa atômica. E o que é a massa atômica? Pessoal, a massa atômica ela é uma média ponderada entre os isótopos.
Tá? Para vocês terem uma noção o que significa uma média ponderada, imagina que eu estou dando aula para uma turma, e nessa turma tem 20 alunos com 18 anos, e eu tenho 10 alunos com 20 anos. Tá? Eu posso chegar e falar, a média de idade da minha turma é 19? Não. Tá? A média de idade da minha turma ela não é 19. Como que eu poderia calcular a média de idade da minha turma nessa situação? Eu pego, por exemplo, o total de alunos que eu tenho com 18 anos, que são 20, e multiplico pela idade, que é 18. Tá? Somo com o total de alunos que eu tenho com 20 anos, que são 10 alunos, vezes a idade, 20. Tá? E para finalizar aqui, ó, eu dividiria pelo meu total de alunos. Quantos alunos eu tenho na turma? 30. Tá? Se eu fizer essa conta, eu de fato chegaria na média de idade da minha turma. Deixa eu fazer ela aqui rapidinho. Tá. Bem, então a média de idade da minha turma seria de 18,6 anos. Tá? Basicamente, o que eu fiz aqui? Ó? Eu peguei os valores da idade, no caso aqui 18 e 20, e multipliquei pelas abundâncias. Quando eu digo abundância, seria qual é a quantidade que eu tenho de cada um. Então, as abundâncias, nesse caso, é 20 alunos nessa idade e 10 alunos na outra idade. Tá? Isso é uma média ponderada, ela leva em conta a quantidade que eu tenho de cada um. Comentei essa ideia de alunos para ver se fica mais claro para vocês quando a gente for aplicar isso para átomos. Tá? Quando eu pego, por exemplo, uma amostra de cloro, a gente inclusive vai fazer isso aqui ó, nesse exercício. Existe o cloro 35 e o 37. Tá? Se eu pegar um copinho contendo átomos de cloro, parte daqueles átomos terão massa 35, parte terão massa 37. E a massa atômica seria a média, tá, das massas desses átomos de cloro, que não é simplesmente 35 mais 37 dividido por 2. Não, eu tenho que levar em conta a abundância de cada um. E aí eu vou fazer esse cálculo aqui, ó. Você vai pegar a massa do primeiro isótopo vezes a sua abundância, mais a massa do segundo isótopo vezes a sua abundância. Deixa eu colocar o laser aqui, ó. Tá? A massa do primeiro vezes a abundância do primeiro, mais a massa do segundo vezes a abundância do segundo. Se eu tiver um terceiro isótopo, a massa do terceiro isótopo mais a abundância do terceiro isótopo, e quantos isótopos eu tiver, dividir por 100. 100 é o total, né? Quando você vai fazer uma média, o último cálculo da sua média é dividir pelo total. Como as abundâncias estão em porcentagem, o total é 100%, e isso vai me dar, então, a massa atômica. Falando é difícil, fazendo é mais fácil. Vamos fazer? Aí o negócio fica mais claro para vocês. Tá? Ele diz, então, que o cloro ocorre na natureza como uma mistura isotópica. 75,77% é o cloro 35 e 24,23% é o cloro 37. Qual a massa atômica do cloro? Então, se eu pegar uma amostra contendo vários átomos de cloro, né, 75% é o 35, 24% é o 37. Vamos fazer essa conta? Bem, eu vou pegar a abundância do cloro 35, né, que é 75,7%, e vou multiplicar pela massa dele. Ó. Eu vou até inverter para ficar igual na fórmula lá. Ó. A massa vezes a abundância. Mas agora a gente vai fazer isso para o outro isótopo. A massa do outro isótopo era 37, vou multiplicar pela sua abundância, vou dividir tudo isso por 100, que é o total, 100%, e aqui eu vou chegar no que seria a minha resposta, o que seria a minha massa atômica, tá? Resolvendo essa conta aqui, chegaríamos então que a massa atômica do cloro é de 35,48, tá? Unidades, igual à mesma unidade de número de massa. Então, essa é a diferença, tá? Entre massa atômica e número de massa. O número de massa fala especificamente de um átomo, e a massa atômica é a média, tá? Se você pegar uma amostra contendo vários desse átomo, certo? Um último exercício, um exercício que costuma ser cobrado bastante, bem interessante, ele fala que a prata tem massa atômica 107,9, agora ele deu a massa. E é formada, então, pelos isótopos 107 e 109.
qual a composição isotópica da prata expressa em porcentagem? O que ele quer saber para mim aqui, pessoal, é quantos por cento eu tenho da 107 e quantos por cento eu tenho da 109. Como que eu vou fazer isso? Tá? Eu vou falar o seguinte, ó, eu tenho X% da prata 107. Tá? Vou colocar aqui entre parênteses que esse X refere-se à prata 107. E eu tenho Y% da prata 109. Eu não sei qual é os valores. Tá? Se eu jogar na fórmula, eu faria a massa, o número de massa, vezes a sua abundância, que é X, né? Mais a massa do outro isótopo, vezes a sua abundância, que é Y. Tudo isso dividido por 100. E eu sei que essa conta aqui daria 107,9, porque ele me disse, né? A massa atômica é 107,9. Essa equação aqui não é o suficiente para resolver o exercício, porque é uma equação e duas incógnitas. Entretanto, como eu sei que só existem esses dois isótopos, tá? Eu sei que os dois isótopos juntos corresponderiam a quem? A 100%. Tá? Vou até colocar a porcentagem aqui. E agora eu consigo resolver o exercício, porque agora eu tenho duas equações e duas incógnitas. O que eu posso fazer aqui? Eu posso, por exemplo, falar que x é 100 menos y, tá? E isso aqui, ó, eu vou substituir no lugar de x lá da primeira equação. E aí o que vai acontecer? Bem, vai ficar 107. Aí agora eu vou colocar aqui, ó, no lugar de x, 100 menos y, mais 109y. E aqui, ó, para ganhar tempo, o 100 que estava dividindo eu passo multiplicando. Então, do outro lado aqui da equação, a gente tem 10.790, que é o 107,9 vezes 100. E agora, pessoal, agora é só matemática aqui, né? Faz distributiva. Então, caímos aqui. Menos 107y mais 109y dá 2y, né? E esse 10.700 eu passo para o outro lado subtraindo. Esse exercício nem dá conta, é difícil, né? Então, a gente, coloquei um zero a mais aqui. Então, a gente vai fazer 10.790 menos 10.700, tá? Que dá 90. O 2 a gente passa dividindo. Descobrimos, então, que o valor de y é 45. Então, a gente sabe que a abundância da prata, 109, é 45, tá? Se o y é 45, o x é o que falta para 100. Quanto falta para 100? 55. Então, 55% das pratas tem massa 107, 45% delas tem massa 45, ou 109, certo? Fechamos, então, essa aula.